Amigas e amigos, bom dia. Eu estou dedicando esse vídeo a você, brasileira e brasileiro, que está entre os 47% da pesquisa da Datafolha, em cuja opinião Bolsonaro não tem nenhuma culpa sobre as mortes na pandemia de coronavírus, na epidemia brasileira em particular. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que, por uma decisão de um governo, a vacinação contra o sarampo fosse abandonada no Brasil, parasse de se vacinar em massa contra sarampo, ou contra gripe, ou contra difteria, ou contra coqueluche, ou contra qualquer outra doença, paralisia infantil, por exemplo, né? E essas doenças explodissem no Brasil com mortes e sequelas. Quem seria o culpado? Caso isso acontecesse, caso essa catástrofe acontecesse. Você para de vacinar, depois de um tempo começa a ter epidemias dessas doenças antes controladas, com sequelas e mortes e lotações hospitalares e complicações e sequelas. Claro que se diria, ora, a culpa é do governo que suspendeu a vacinação incorretamente, ou ilegalmente, ou criminosamente, né? Então, assim, apesar do Covid-19 ser uma doença nova, o coronavírus, esse novo coronavírus ser uma doença nova, em pouco tempo, um certo país do mundo nos deu uma lição de como controlar esse vírus. Esse país foi a China, um país de mais de 1 bilhão de habitantes, que teve menos de 90 mil casos e menos de 5 mil mortos. E em questão de 1 mês e meio, 2 meses, conseguiram controlar a doença. Então, apesar de nós não termos uma vacina contra essa doença, minha querida brasileira, meu querido brasileiro que acha que Bolsonaro não tem culpa nenhuma, o conhecimento sobre esta doença já estava disponível. O mundo inteiro já sabia o que fazer para controlar a expansão dessa doença. O que o governo brasileiro, liderado pelo presidente Bolsonaro, fez, primeiro, para evitar a entrada do vírus no Brasil. Segundo, para evitar que a doença se propagasse para fora da cidade de São Paulo, onde apareceu o primeiro caso. Terceiro, para evitar que a doença se propagasse a partir do segundo, terceiro, quarto foco da doença no Brasil, que foi Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Manaus, o governo não fez absolutamente nada. Você não viu nenhuma campanha do Ministério da Saúde, nenhuma propaganda oficial do governo federal sobre como conter o avanço da doença, como combater a doença, como evitar a sua expansão. Então, nesta atitude do governo Bolsonaro, ele fez exatamente a mesma coisa que negligenciar uma vacina. Aliás, como exemplo extremo, vamos supor que o governo federal não se importasse com o desenvolvimento da vacina no Brasil contra essa doença. A atitude é exatamente equivalente àquela de não fazer nada, que foi a atitude que o governo federal tomou, liderado pelo presidente Bolsonaro, que previu inicialmente, lá em março, que nós não passaríamos de 800 mortos. Então, ele errou por algo próximo a 10.000%. Errou longe. E, para tentar reparar seu erro, iludiu a população de que a doença poderia ser prevenida, melhorada ou ter suas complicações evitadas por remédios que até agora não tem nenhuma comprovação científica. Mais do que isso, deu exemplos à população saindo sem máscara, provocando aglomerações, provocando situações de contágio, viu a sua equipe de governo sendo contaminada pelo vírus, talvez como nenhuma outra equipe de governo no mundo tenha visto tamanha por proporção de contaminação pelo vírus. Então, minha querida brasileira, meu querido brasileiro, que são praticamente 1 em cada 2 brasileiros que acham que Bolsonaro não tem culpa nenhuma sobre o que está acontecendo com essa epidemia no Brasil, com a pandemia,
é melhor você pensar um pouco mais no que você está fazendo, no legado que você vai deixar para sua família, para os seus filhos, para os seus netos, porque esta sua opinião certamente não pode entrar na categoria de opinião, porque opinião é algo que a gente tem, é uma elaboração mental que a gente emite, é um sentimento que a gente tem com base nos dados da realidade. E certamente vocês que acham que ele não tem culpa nenhuma estão desconhecendo a maioria dos elementos que compõem a realidade desta doença. Então, eu deixo aqui a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Bolsonaro é mais do que 100% culpado pelo que está acontecendo no Brasil. Certamente não é o único, mas ele é sim 100% culpado pelo fato de não ter feito absolutamente nada para conter a expansão desta doença. Não aproveitou nada do conhecimento adquirido, simplesmente por um preconceito político, por um ódio político, porque toda a informação inicial dessa doença veio da China, e ele também agora ataca a vacina chinesa, acha que a vacina chinesa não deve ser aquela que vai nos abastecer e nos proteger. E dessa forma, além de tudo isso, o comportamento criminoso que ele teve, o seu comportamento pessoal, ao sair repetidas vezes sem máscara, apertando a mão das pessoas, colocando a mão no nariz e cumprimentando idosos, zombando da doença, zombando das mortes e achando que com tudo isso a solução é simplesmente tocar a vida para frente. Senhor presidente Bolsonaro, o senhor é culpado, sim. A história o julgará e, queira Deus, os tribunais humanos o julgarão e o destinarão para o devido lugar que o senhor merece, a cadeia. Bom dia a todas e todos.